Olá, senhores. Vamos aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só, uma molécula é formada por dois íons, um positivo e outro negativo, separados por uma distância de 3 vezes 10 a menos 10 metros. Os módulos da carga elétrica do íon positivo e do íon negativo são iguais a 1,6 menos 10 a 19 coulombs. Considere K, constante eletrostática, 9,10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. E assinale a alternativa ou as alternativas que estejam corretas aí. No caso, ele quer a soma das corretas, né? Olha o item 1. A força elétrica de atração entre estes íons é de 2,56 nanonewton. Lembrando que o nano, aquele eninho, ele vale 10 a menos 9 para nós. Então vamos aqui no primeiro item, ó. O item 1 para nós. Ele quer que a gente determine a força elétrica entre eles. Calcular a força elétrica, senhores, é usar a lei de Coulomb, né? K, o módulo de Qzão e Qzinho, tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, nós vamos ficar o K, que é 9,10 a nona, vezes a carga de uma das partículas em módulo, né, que seria 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes a outra carga, que também seria 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e tudo isso dividido pela distância que separam elas, que ele deu aí como 3 vezes 10 a menos 10 metros, só que essa distância tem que ser elevada ao quadrado para nós aqui, certo? Bom, olha que bonitinho. Aqui embaixo, 3 ao quadrado vai dar 9, né? Então, esse 9 aqui de baixo já pode cortar com 9 aqui de cima, certo? E aí nós vamos chegar aqui, essa força elétrica, ela vai ser o 1,6 vezes 1,6. Seria 1,6 ao quadrado, né? Isso vai dar 2,56 para nós. Até aí, você olha lá no item, tá coerente, né? Os algarismos são 2,56 para nós. Agora, a potência de 10. Embaixo aqui, 10 a menos 10 ao quadrado, isso daqui vai gerar para nós um 10 a menos 20. Esse 10 a menos 20 passa para cima, ele fica 10 a mais 20. Com 10 a nona, isso daí vai dar um total de 10 a 29. 10 a menos 19 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 38, né? E aí 10 a menos 38 com 10 a mais 29, 29 com menos 38 sobram 10 a menos 9 para nós, certo? Então, isso daqui, ó, vai dar 10 a menos 9 newtons para nós, certo? Esse 10 a menos 9 representa para nós o nano aí, certo? Então, a gente poderia colocar isso daqui como 2,56 nanonewtons. E aí a gente percebe que esse primeiro item, que fala que a força vale 2,56 nanonewtons, ele está correto para nós. Belezinha? Esse item é verdadeiro. Bora para o item 2? Olha lá no item 2. Se a molécula é inserida em um campo elétrico externo uniforme de intensidade 2 vezes 10 a volt por metro, a intensidade da força elétrica sobre a carga positiva, devido a este campo, é de aproximadamente 3,2 nanonewtons. Vamos lá. Agora ele quer analisar sobre a carga positiva quando ela está inserida numa região de campo elétrico. Então, para calcular a força elétrica nessa situação, a gente trabalha pela fé, que estão lembrados? O campo elétrico ele deu aí como 2 vezes 10 a décima, né? Volt por metro. E a carga em módulo, nós sabemos que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E o 10 com 10 a menos 19, mantém a base, somos expoentes, sobra para nós ainda um 10 a menos 9 newtons. Ou a gente pode falar que essa força vale 3,2 ou 3,20 nanonewton para nós. A gente pode representar, portanto, aí a potência de 10 a menos 9 através do submúltiplo nanonewton. E aí a gente percebe que esse item 2 também está verdadeiro para nós. Belezinha? Item 4. O módulo do campo elétrico na posição do íon negativo, devido à carga do íon positivo, é de 1,6 vezes 10 a décima. Então percebam que agora, senhores, ele quer saber o campo elétrico lá no íon negativo, só que o campo elétrico gerado pela carga do íon positivo.
Lembrando que a distância entre eles, ele deu aqui, né, ó. Cadê? Aqui em cima, ó. 3 vezes 10 a décima, a menos 10, né? Metros para nós. Então, vamos lá. Para se calcular o campo elétrico que uma carga gera em um determinado ponto, eu preciso da constante elétrica, do módulo da carga dessa partícula, no caso do íon positivo, e dividido pela distância entre o íon e o ponto onde eu vou analisar esse campo, só que essa distância é ao quadrado. No nosso caso aqui, ó, a constante eletrostática vale 9/10 a nona. A carga do íon positivo em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E tudo isso dividido pela distância do íon positivo até onde está o íon negativo, né? Essa distância nós sabemos que vale 3 vezes 10 a menos 10 metros, só que é tudo isso ao quadrado. Então, fazendo conta aqui, ó, de novo, esse 3 aqui embaixo ao quadrado vai dar 9. Já dá para cortar com 9 lá de cima. Aí nós vamos sobrar 1,6. Embaixo vai dar 10 a menos 20. Esse 10 a menos 20 passa, fica 10 a mais 20. 20 com 10 a nona fica 10 a 29, né? E 10 a 29 com 10 a menos 19, sobra aqui para nós um 10 a décima newtons por coulomb ou volt por metro. Então a gente percebe que esse item 4 também é verdadeiro, né? O campo elétrico que o íon positivo gera lá na posição onde se encontra, né, o íon negativo, ou seja, a uma distância de 3 vezes 10 a menos 10 metros dele, vale 1,610 a décima newtons por coulomb ou volt por metro para nós. Ok? Bora agora para o nosso item 8. Olha só. Se o módulo da carga elétrica do íon positivo e a distância entre os íons dobrarem, a força entre os íons também dobra. Moçada, agora, ó, a gente vai poder já trabalhar essa relação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então, olha só. Pela lei de Coulomb, nós sabemos que a força elétrica é a constante eletrostática, a carga Qzão, vezes a carga Qzim, dividido pela distância ao quadrado. Eu vou fazer uma linha bem suave na cor verde, em cima das grandezas que são constantes, tá? Em cima das grandezas que ele não está alterando para nós aí. O nome já fala, né? Constante eletrostática, ela não muda. Ele vai alterar a carga do íon positivo, mas a do íon negativo, não. Então, a carga Qzim, ó, se eu considerar ela como íon negativo, também permanece constante, não se altera. O que ele está mudando é a carga elétrica do íon positivo. Ele quer fazer o que com essa carga elétrica? Dobrar. Então, se eu dobrar a carga Qzão aqui, ó, aumentar 2 vezes, como é diretamente proporcional à força, eu vou poder falar que a força também aumenta 2 vezes. Só que além de dobrar a carga, ele também dobra a distância entre essas partículas. E aí, se eu aumentar a distância, como ela é inversamente proporcional à força, ó, faz a força diminuir. Aumentando ela 2 vezes, 2 ao quadrado, faz essa força diminuir 4 vezes. Então aqui nós vamos poder afirmar que a nova força, chamar de F', setinha para cima lá no F, ó, olha só no F agora, tá? Setinha para cima é o valor entra multiplicando. Setinha para baixo é o valor que entra dividindo. E aí isso dá tudo em relação à força que eu tinha antes. Então a nova força dobra a força, mas ao mesmo tempo divide por 4. Isso significa que a nova força que elas ficam sujeitas é a força F dividido por 2 para nós. Então a força vai cair pela metade. Ele fala que a força entre os íons dobra, portanto, esse dobra está errado. E isso garante que o item 8, finalmente um item, né, está falso para nós aqui. Então, era o único jeito de trabalhar fazendo por setinha? Não é, meninos. Acaba sendo mais rápido. Mas se você quiser, você poderia fazer o seguinte, ó. Antes dele mudar, era FK, Qzão, Qzinho sobre D quadrado, certo? Agora, na nova situação, a força F' vai ser K, o dobro de Qzão, que ele dobrou uma das cargas, Qzinho, dividido pela distância, que ele também dobra, ao quadrado. Então, você leva o 2 para frente, aqui vai ficar 2K Qzão, Qzinho, e embaixo vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes D quadrado. Em outras palavras, 2 por 4, sobra meio, né? De K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado. E você sabe que esse K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado, ó, era a tua força F. Portanto, você descobre que a força F
dividido por 2 é o valor da força F', da nova força atuante nesse corpo. Belezinha? Poderia trabalhar dessa forma também sem problema nenhum. E o último item é o item 16 para nós. Que ele fala o seguinte: se a molécula for deslocada 1 milímetro em um caminho perpendicular ao campo elétrico uniforme de intensidade 2,10 a décima volt por metro, o trabalho realizado será de 1 milijoule. Senhores, vamos tomar cuidado, né? Lembra que nós podemos ter as chamadas linhas de força do campo elétrico? Então, aqui eu posso colocar que existe um campo elétrico. Pião, você está afirmando que ele é uniforme? Não, só desenhei ele com 2 linhas paralelas para a gente poder ter indicação do campo elétrico, tá? Lembra que o trabalho da força elétrica é a carga que você está querendo movimentar vezes a diferença de potencial, o potencial de onde sai, menos o potencial de onde chega? No nosso caso aqui, ele quer carregar ou transportar essa partícula para nós por uma linha ou por um alinhamento que seja perpendicular ao alinhamento do campo elétrico. Perceberam isso? Olha lá no texto, ó, do item 16. Olha o que ele falou, ó. Se a molécula for deslocada a uma distância, não importa quanto agora, em um caminho perpendicular ao campo elétrico. Isso significa que ele quer que essa partícula saia, por exemplo, do ponto A e chegue aqui no ponto B, que seria sobre a mesma linha perpendicular ao campo elétrico. E lembra que essas linhas que são perpendiculares ao campo elétrico representam para nós as superfícies equipotenciais? Isso significa que o potencial em A é exatamente igual ao potencial em B, certo? Isso significa que a diferença de potencial entre A e B vale zero, já que os potenciais são iguais. Isso significa, senhores, que o trabalho da força elétrica para transportar essa carga, já que essa DDP vale zero, né? Aqui não tem trabalho da força elétrica para deslocar uma partícula perpendicularmente às linhas de força do campo. Portanto, esse trabalho não vale 1 milijoule, esse trabalho não existe e garante para nós que o item 16 também está falso. Dessa forma, a soma das corretas vai dar 4 mais 2, 6, com mais 1, 7 aqui para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Percebo que é uma questão que meio que revisou quase que tudo de eletrostática para vocês aí, agora que nós estamos finalizando esse assunto de eletrostática, né? Grande abraço a todos e até mais.